Olá, gente. Como prometido, vamos fazer um passo a passo. Eu vou ensinar para vocês como fazer uma borda de forma artesanal, não em metal, e com efeito de bronze. Então ela fica com a ideia de bronze. Também você pode aplicar, como eu apliquei aqui na cadeira de ferro. Ela parece ser preta, mas ela tem um tom de bronze. E também na estante, em várias peças aqui que eu tenho nesse cantinho de metal, pintei de preto e dei o efeito bronze. Então agora vamos para o passo a passo de como eu fiz o espelho, a moldura no espelho. Aqui eu tenho uma moldura, que é uma mini lousa, também outra mini lousa, que eu usei o mesmo efeito, tá bom? Então, aqui a gente vai precisar da primeira parte, porque esse projeto é dividido em 3 partes. Vamos precisar de uma moldura, no caso, se você for fazer a moldura. Se fosse um espelho, eu iria retirar o espelho e deixar só a moldura, que fica bem mais fácil de trabalhar. E vamos também precisar da espuma expansiva, que é o conteúdo que está nesta lata. Então, é uma espuma usada em material de construção civil. A gente compra esse produto nesta loja de material. Geralmente é no mesmo local onde você encontra tintas. E daí é um produto que deve ficar longe de fogo. Você jamais deve tentar abrir a lata, ela é explosiva. E ela vem com esse biquinho aí anexado a ela, que você só enrosca e daí ela começa, já é liberado a espuma para você usar. Também você tem que usar, é bom usar luvas, porque facilita você não toca no produto, né? Mas também a luva às vezes atrapalha. Nesse caso aí eu tô tendo uma certa dificuldade, porque o pino dela, a parte onde você aperta, é muito dura. Ela não é fácil, assim que se você estiver com luva e desliza. Mas com jeitinho você consegue trabalhar com o produto. Eu acho ele muito prático. Ele é uma espuma, mas é uma espuma densa e tem cola. Ela contém uma cola que ao endurecer ela fica no formato de tipo um isopor, mas é um isopor duro. Então ela não fica pesada, fica leve, mas firme. E se você coloca qualquer coisa em cima, ela fixa, ela gruda mesmo, é como se tivesse uma cola poderosa. E por isso que você tem que ser um pouco rápida com ela. Eu acho que em torno de 20 minutos, nem 20, talvez uns 10 minutos, ela já endurece. A parte de cima já cria uma película e você não consegue colocar mais nada nela. Então, se terminando aí de colocar, eu usei um palito de churrasco, que ajuda até misturar, porque eu não queria um efeito lisinho, eu queria ela um pouquinho bagunçada. E daí com o palito de churrasco a gente trabalha um pouco sem precisar ficar pegando nela, que ela é meio grudenta. Você tem que depositar e deixá-la já ali no cantinho, tá bom? Terminando, você tem que fechar esse bico. Eu uso uma fita crepe. E no início é meio complicadinho, porque ela gruda na luva. E aí também como ela é lisa, a fita não segura. Então, mas você com paciência você consegue. E tem que fechar esse bico, tá? Até mesmo porque essa mangueirinha, esse bico, na próxima vez que você for usar, você tem que cortar e jogar fora. E à medida que você vai usando, você vai cortando aquela
mangueirinha que vem o bico, e tem que ir fechando, porque senão a espuma que fica dentro do canudo, né, da mangueirinha, ela seca, ela endurece. E daí você não tem mais condição de usar o produto, tem que jogar fora, porque você também não pode abrir a lata, tá bom? É um produto que tem que ficar bem distante de criança, a criança nem deve imaginar que tem isso na sua casa. Ela é uma espuma parecida muito com chantilly, tá? Aí, ó, do jeito que ficou o bico, bem fechadinho. Então, na próxima vez eu só recorto, eu corto fora esse pedacinho onde está a fita. E aí já fica liberado para usar novamente. E com criança, por ser um produto químico e por ser um produto muito parecido com alimento, então a criança pode confundir. Ela não vai, quando ela vê a lata, ela não vai ler o rótulo, ela vai achar meio parecido com chantilly e pode botar na boca, e isso pode ser fatal, né? Porque é uma espuma expansiva, ou seja, você coloca e ela vai inchando, vai, né, expandindo mesmo, e endurece logo, né? Então é meio perigoso e é grudento, não sai com facilidade. Às vezes quando eu tiro a luva um pouco, ela fixa no dedo, olha, e eu tenho dificuldade para tirar. Então por isso que é bom usar luvas, porque você terminou o projeto, né, de trabalhar, você só tira a luva fora, tá bom? E aí em seguida, antes que ela seca, se você quiser, você pode colocar alguma coisa em cima para dar um efeito legal, porque quando a gente faz o efeito bronze, quanto mais detalhes tem na peça, mais legal fica, mas quanto mais relevo tiver, bem mais bonito fica. Então, por isso que em todas, acho que quase em todas elas, eu sempre coloco alguma coisa. E eu escolho de acordo com o tema, de acordo com a pessoa. Por exemplo, se eu quero fazer uma lousa ou um espelho para uma mulher, então eu vou colocar flores, laços, coisas que remetem à mulher. Mas se eu vou pensar em homens, então eu escolho um tema, como eu escolhi aí, música, que é um tema até geral, né? Tanto pode ser para homem como para mulher. E daí eu só coloco peças referentes à música. Como eu tenho uma forma de biscuit, forma de silicone para fazer peças em biscuit, de violino e de notas musicais. Então, deixei secar e daí coloquei em cima. Então, quando eu for fazer o último efeito, a última etapa, então esses detalhes das notas musicais e do violino, eles vão aparecer com mais destaque, porque o bronze, né, o dourado, o brilho do bronze vai ficar mais sobre eles, porque eles estão bem mais salientes, tá certo? Então é um projeto que não é difícil, não é caro. Esse produto, acho que eu paguei 16, alguma coisa, R$7, e dura bastante. Se você for trabalhar só com molduras, é um produto bem que vale a pena trabalhar em cima. Fica um efeito legal, as pessoas gostam mesmo desse efeito, fica meio envelhecido e também ele fica elegante, fica bonita a peça. Então eu deixei secar de um dia para o outro. E aí já é o outro projeto, porque na verdade acho que eu fiz são 2 molduras. 2 ou foram 3 molduras. E daí essa daí foi com efeito com flores de vários tamanhos e de formatos diferentes. E daí eu começo, depois que ela endurece, você pode até trabalhar no mesmo dia, mas eu gosto de deixar o produto de um dia para o outro. Por exemplo, eu faço no final da tarde e daí eu deixo secando de um dia, passar a noite toda secando. Então aí o processo é pintar. No caso aí eu usei uma tinta à base de água, mas eu acredito que você pode usar uma tinta spray à base de solvente. Não sei, eu nunca usei a base de solvente. Você pode fazer o teste aí e me diz aí nos comentários, tá bom?
se funcionou ou não, porque pode ser que ele dissolva, que é tipo uma espuma, né? Dissolva este produto. Como eu sempre uso a base de água, por causa do cheiro que é forte do thinner, do produto à base de thinner, então eu quase não uso, raramente eu uso. Então nesse caso aí é uma tinta à base de água da Fortnil, acho que é Fortnil o nome da marca. Você compra em lata, eu compro em lata de 1 litro. E eu também uso essa mesma tinta para fazer lousa, para pintar vidro, metais. E eu não preciso usar primer, que foi uma das coisas que eu gostei dela. Não se precisa usar primer. Primer é aquele produto que você coloca antes de pintar, né? Para que a tinta fique bem fixada na base, no vidro ou metal, seja lá o que você for fazer. Se você reparar aí, estou pintando que essa tinta preta, ela adere mesmo, ela é fechada mesmo. Está parecendo que ela está aguada, né? Mas na verdade o que eu descobri é que este produto e esta marca, ela não aceita esse tipo de tinta. Eu não sei se uma tinta à base de thinner é solvente, quer dizer, estou falando sempre thinner, mas é solvente. Se ela aceitaria melhor, tá bom? É questão de teste. Agora, eu não vou testar porque eu não quero comprar uma tinta só para fazer isso. Se vocês compram e me diz aí se deu certo. E aí o que eu vou fazer? Deixar secar aquela peça, passar o primer, aí eu volto para finalizar com preto. Esta outra peça aí já eu acho que já não, eu tô dando aí a segunda demão dela. Primeira, eu acho que essa daí era de outra marca, por isso que ela já pegou bem. Por isso que eu tô achando que depende da marca, porque parece que cria uma película bem lisa em cima, sabe? Quando a espuma seca. Porque esse material é usado em construção civil. Então eu entendo assim, tem uma brechinha que eles não querem colocar cimento, gesso, então eles vão lá, pegam essa espuma e coloca naquele espaço. Então ela fecha. Nos Estados Unidos, eu sei que lá as casas são de madeira e tem muito frio lá, então eles fecham, isolam mesmo, né, as partes. Como a madeira é difícil você jogar um cimento e tal. Então é uma forma de isolar e unir, né, fechar algumas peças. Então é um produto parecido com isso, né? É uma espuma expansiva. E daí você pinta, né? E pinta não, você coloca no local. E nesse caso eu estou entendendo que ela tem uma película porque para não penetrar a água, se a água bater, ela vai escorrer, ela não vai penetrar no meio da espuma, entendeu? Por isso eu estou deduzindo isto, porque essa daí é nova para mim, que eu só fui descobrir quando eu comecei a pintar. Então, aí você pinta, geralmente 2 a 3 demãos com esta tinta, já dá um resultado legal. E daí eu deixo secar. Essa tinta é a base de água, então eu não acelero o processo. Oi, gente. Voltando aqui para finalizar o passo a passo que eu estou ensinando para vocês. Agora é a parte final da peça. Então, para fazer essa última parte, a gente vai precisar de... Esse aqui é cera para sapato, mas você pode usar outro tipo de cera para artesanato. Mas eu gosto muito dessa cera, ela é um marrom bem escuro. E geralmente a gente encontra ela na cor incolor. Então ela tem um tom bem escuro. E é excelente, a cera, esse tipo de cera, ela não solta com facilidade, ela adere bem. Você também vai precisar
No caso, eu usei purpurina aqui da Dayara, ouro número 3. É tipo um ouro envelhecido. Então, você vai precisar da cera e da purpurina. Você vai misturar os dois e vai formar uma pasta. Esta pasta, aqui eu já misturei. Aqui, ó. Tá nessa consistência aqui. Como você pode ver, aqui, esse lado aqui, ó, toda essa área aqui, eu já passei, adiantei o processo. Então, se você não, eu não sei se dá pra ver bem, mas essa parte aqui tá toda já com a cera e esta daqui não. Então, eu deixei um pouco pra você ver como é que eu faço. Então, eu pego um pincel desse de cerda bem macia, e daí eu pego só um pouquinho, não encharco tanto, e eu faço esse movimento aqui, ó. Eu vou passando nas partes, aqui, ó, nas partes principais. Isso aqui é uma miçanga no formato de flor que eu coloquei aqui. Então, a ideia é a parte de cima vai ficar com aspecto dourado, dourado não, é bronze, porque esse ouro envelhecido aqui, ouro da Dayara, ela parece com bronze. Então, junto, ela não fica tão como ouro, ela fica mais puxada para um bronze, talvez por causa do preto que fica no fundo. Então, aí aqui, ó, a maior parte da cera ficou na parte de cima. Então, com o resto que sobrou no pincel, então eu vou fazer movimentos assim, ó. Porque o ideal não é que fique bem carregado. Então, a peça tem que ficar toda protegida com a cera, mas as partes de cima é que tem que estar bem mais dourada. Então, eu vou fazendo tudo isso na peça, porque ainda no pincel tem resto de cera. Você não vai pintar de dourado, você vai colocar detalhes, dar alguns detalhes de dourado, dá aquela ideia de que a peça era preta, e daí, de tanto usada, ela fica com detalhes do bronze. Não é difícil, é fácil. Ó, dá pra ver? Ó, esse dourado. Então, quando você olha assim, se você não chega bem perto e toca, porque muitas vezes quando eu faço uma peça, a pessoa chega, aqui ela caiu, eu tenho que passar um pouco mais de preto. E depois passar o dourado aqui também. Então, as pessoas vão lá tocar para ver se realmente é metal, porque fica muito parecido. Eu disse que ia colocar um espelho, mas na verdade eu vou colocar alguma coisa, por exemplo, eu tenho umas peças aqui, umas obras, e eu talvez coloque uma delas aqui no fundo, acho que ficaria bem mais legal. Nessas outras duas peças aqui, lembra daquela que eu mostrei antes? Eu tinha esse pedaço de lousa já, Eucatex, já pintado na cor verde, só que lousa mesmo. E daí eu coloquei no fundo, então eu vou colocar um tripézinho aqui. Depois eu vou postar uma foto lá, como que ficou no final. Aqui tem uma flor. Aqui tem alguns detalhes, laço. Então, essa daqui eu fiz e não mexi em nada. Eu só deixei, coloquei a espuma expansiva sem mexer. Quando você não mexe, ela dá esse formato arredondado, assim, liso. Certo? Aí eu só encaixei as coisas, então dá esse formato. Então, esse ficou assim, nesse formato, que vai ser uma mini lousa
para se colocar em cima de um balcão ou para deixar um recadinho, né? Esse aqui também eu mudei, eu desisti da ideia do espelho. Achei que ela ficaria melhor como também com a lousa, só que dessa vez preta. Lembra que eu falei que era mais direcionado para homens, para um apartamento ou algum espaço para local de homem? Então aqui eu coloquei, eu tenho forma de biscuit, nesse que é um violino, aqui são notas musicais. Então eu fui preenchendo seguindo o mesmo tema, né? Notas musicais, um violino, violino e por aí vai. Então pode ser perfeitamente ser usado por um local onde que é um ambiente para homem, no escritório, num quarto, na cozinha, pode ser o cantinho do café ou na sala, algum lugar. Pode colocar recadinho, fixar ou mesmo escrever. Porque aqui esse tipo de pintura é uma tinta que eu uso para lousa. Você pode também colocar recadinhos aqui em papéis, né? Pequenos papeizinhos. Ou pode escrever. A opção, né, é da pessoa. Tá bom? Então esse ficou neste estilo. E daí eu vou postar algumas fotos com os produtos finalizados, tá bom? E o espelho eu vou voltar com a foto original, aquela foto do meu espelho grande, mostrando como que ficou lá também, ok? É isso aí, tchau, tchau.